estado a servir a nossa comunidade com estas reflexões sobre a nossa visão, a visão do viver no alvo. Nós chegamos hoje, em consequência, ao quarto fundamento desta nossa visão de viver no alvo. Nós percorremos estes círculos circuncêntricos da nossa existência espiritual com a precisão que é intencional, a precisão da devoção pessoal a Cristo e desta devoção pessoal a Cristo que se transmite para o nosso lar, no calor do nosso lar e no calor e na força da nossa congregação, até este momento crítico de hoje. No entanto, o amadurecimento nestas áreas, ele não é o nosso destino final. Não é chegamos finalmente ao nosso porto. Ele é o equipar estrategicamente para a missão que Deus nos confiou lá fora, no exterior. Nós fomos chamados não para sermos preservados numa lareira com um recuperador de calor, mas para sermos projetados para onde a escuridão é mais densa. Lembram-se, semana passada nós falávamos do braseiro. É maravilhoso o calor da comunhão, é maravilhoso, onde nós, como brasas unidas, nos sustentamos a vida uns dos outros. O braseiro é a comunidade, o braseiro é o calor, o braseiro é a comunhão. Mas, um alerta, igreja, se nós ficarmos apenas sentados junto à lareira, que é confortável, aquilo que na nossa comunhão, enquanto lá fora o mar agitado do mundo, os náufragos perecem no frio das águas escuras, a nossa luz, ela torna-se num exercício meramente de religiosidade egoística. Pior ainda, o braseiro, quando ele se foca apenas em si mesmo, ele vai gerar fumo. E um fumo tão espesso que vai acabar por obscurecer a luz. Então, hoje nós transitamos desta imagem do braseiro para a imagem do farol. O farol é o serviço ao mundo, é a luz. Uma igreja que se contenta em ser apenas um braseiro... aconteceu aqui qualquer coisa. Acho que voltará, não é? Uma igreja que se contenta apenas em ser um braseiro, ela torna-se por negligência perigosa. Então, o conforto que adormece, o conforto da lareira que nos adormece, é o inimigo da vigilância, é o inimigo daquele que deve salvar as vidas. A maturidade, ela exige que nós, como brasas, nos transformemos no feixe de luz potente do farol. O braseiro ele é um posto de abastecimento para este farol. O braseiro ele deve alimentar este farol e este farol é o serviço que vai brilhar sobre este oceano revolto em que o mundo está. Um farol, ele não existe para iluminar a sua própria estrutura, para iluminar a sua escadaria interna. Ele é estrategicamente posicionado nas costas perigosas, nas costas que são fustigadas por tempestades, que têm rochedos que são invisíveis. E ele é lá colocado com o único propósito de guiar aqueles que estão no mar e evitar o naufrágio. Imaginem a nossa costa bravia, recortada com rochas, com armadilhas ali que são invisíveis. Pensem numa noite escura de tempestade. E não é difícil nós pensarmos isso, nós temos vivido noites complicadas. Agora pensem no mar, onde nessa noite escura, nessa noite de tempestade, as ondas vêm e fustigam os rochedos com uma violência bruta. Ali no topo da riba, naquele topo da riba, ergue-se um farol.
Se o farol estiver a iluminar a sua própria escadaria interior, o que é que vai acontecer? Vai ser inútil. A sua razão de ser é a escuridão que está lá fora. E se o calor, aquele calor que nos une, se ele for o mesmo que também nos cega para os que estão lá fora a afogarem-se, e se o braseiro, aquele que nos dá conforto porque nos aquece, em vez de nos preparar, se ele estiver a tornar-se uma desculpa perfeita para ignorarmos aqueles que estão a sofrer o naufrágio. É muito bom nós estarmos aqui dentro. É muito bom nós estarmos na nossa família em Cristo. Mas este calor que é aconchegante lá fora é um vento gélido, cortante e que precisa desta luz. Imaginem lá fora o farol a lutar contra este vento, contra este mar agitado, o som do metal que range, o cheiro a sal, aquele salitre. A solidão é a responsabilidade do faroleiro não adormecer. Neste cenário, o braseiro não só é inútil, como é perigoso. Ele oferece uma falsa segurança enquanto, na verdade, ele contribui para o desastre que está lá fora. Hoje nós veremos como o amor vertical que nós temos refletido desta relação direta, diária, pessoal com Cristo, como é que este amor vertical deve transbordar, atravessando naturalmente as nossas famílias, as nossas igrejas, até chegarmos a ser projeção de uma luz de esperança e de aviso para as nações. Nós temos pensado Cristo, lar, igreja, mundo. Hoje vamos falar de viver em amor e serviço ao mundo. Assim como um diagrama, ele pode, para alguns, talvez não para todos, mas para alguns pode parecer demasiado abstrato. Mas e se visualizarmos como a própria luz do farol? Imaginem que a luz do farol é a luz de Cristo. E ela, aqui bem junto ao farol, ilumina os nossos lares, ilumina a nossa casa. E de seguida, a igreja. E em consequência, ela deve iluminar o mundo. A luz, ela não é uniforme, ela tem aquele epicentro. E aquele epicentro é o mais forte. É Jesus. Mas ela tem que chegar com força cá fora para alcançar o mundo. Projetar-se para o oceano escuro, aí está o mundo. Uma imagem única, dinâmica, a luz em ação. Isto transforma este conceito estático numa cena que é viva. O segredo de um farol ele não reside apenas na sua robustez. É claro que ele tem que estar forte, tem que estar sólido, mas ele resiste. O segredo dele é a sua ligação ininterrupta a Cristo, à fonte de energia. E a tarefa principal de cada um de nós, faroleiros, não é gerarmos luz, é garantirmos que nada obstrui esta ligação. E esta ligação, vejam a lógica da videira. João 15, nós já pensámos neste texto. João 15, versículos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer ou não podem fazer nada. O serviço ao mundo ele não é um extra. Não é um extra para aqueles que são mais entusiastas, não é? Aqueles que estão, ai, vamos, né? Não é isto. O serviço ao mundo é o transbordar orgânico de uma vida que está verdadeiramente enxertada na videira,
está enxertada em Cristo. Se não há serviço exterior, se a nossa luz ela não alcança lá fora, nós temos que questionar e com tremor se existe realmente vida no centro. Olhamos para a criação. Curioso a criação. Esta imagem eu acho que é interessante, porque pensem numa macieira. A macieira ela produz maçãs. Mas ela não produz maçãs para si própria. Ela produz maçãs para quem? Para quem precisa de comer. Então, o fruto, ele é destinado a quem? A quem tem fome. Este alimentar, ele tem que estar ligado a um ritmo que é diário. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, não podem fazer nada. Então, baseados neste texto, vamos compreender que dar fruto é uma consequência inevitável do permanecer. Um permanecer para contemplar. Para que a missão não se transforme numa mera filantropia seca ou um simples ativismo humano. E nós vemos diferentes organizações, até não cristãs, muito ativas neste papel do solidário, de sermos solidários uns com os outros. E vimos isso em Portugal agora recentemente, a união das pessoas para socorrer uns aos outros. Mas para que a missão não se transforme apenas num ativismo humano, é vital nós mantermos um ritmo diário. Este ritmo diário, ele serve como calibração. E este ritmo diário, ele passa pela palavra. E porque a palavra, sem esta relação com o manual que Deus nos deixou, nós perdemos a bússola, perdemos a direção. Ela passa pela adoração. Porque sem ela nós perdemos o foco, nós perdemos o alvo. E ela passa por a oração. Sem a oração nós perdemos a força e o fogo. E eu troquei aqui um bocadinho a ordem, porque isto seria palavra, oração e adoração. Mas em português, isto, se nós trocarmos para palavra, adoração e oração, isto pode ser lido como o pão. O pão. Pão nosso de cada dia. Este é o pão nosso de cada dia. É o meditarmos na palavra. É adorarmos o nosso Deus, porque para isso fomos criados. E é mantermos esta relação de oração. Este abastecimento é o que impede que a nossa missão se torne numa máscara de religiosidade hipócrita. Este ritmo diário não é apenas um combustível para a missão. Ele é a prática de contemplar o nosso trabalho. Falava há pouco. Ele não é produzirmos luz. O nosso trabalho é nós, no farol, limparmos, removermos o salitre, é nós limparmos o pó, é nós retirarmos das distrações. Nós temos que estar atentos para que a verdadeira luz, que não é nossa, que é de Cristo, ela possa atravessar-nos sem impedimentos e alcançar o mar, alcançar o mundo. Mas para isto nós precisamos de ser discípulos. E o que é isto de ser discípulos? E aqui é importante nós pensarmos nesta verdade. Nós precisamos de ser discípulos antes de querermos fazer discípulos. A saúde desta nossa relação vertical com Deus, ela é a única energia sustentável para o serviço horizontal. Falávamos disto, da relação vertical, que vai afetar todas as nossas relações horizontais. Então, nós não podemos oferecer ao mundo uma rota, um caminho, um traçado que nós próprios não percorremos. Ser discípulo é a arte de responder. E esta resposta ela tem 3 dimensões. É respondermos a Deus, ou seja, permanecermos na sua presença. Isto exige o fluxo vital com a videira. No lugar secreto, naquele lugar onde nós, como o Senhor Jesus nos aconselha a irmos, no nosso lugar secreto, nós abastecemos o combustível que vai manter este farol aceso na tempestade. É responder a quem? Também ao nosso pastor.
Hebreus 13:17, ele diz-nos que nós devemos responder aos nossos pastores, devemos respeitar a autoridade espiritual. E quem não respeita a autoridade espiritual dificilmente vai representar a autoridade de Cristo para o mundo. Quando nós honramos, quando nós cooperamos, quando nós trabalhamos juntos, o trabalho do pastor ele torna-se uma alegria e não um fardo, fortalecendo todo o corpo para a missão. E é responder também, responder às circunstâncias, é a utilização dos nossos dons espirituais. Cada desafio que nos surge, ele é um palco para os dons espirituais, não um palco para nós mostrarmos o quão bom nós somos, quão magnânimos nós somos, quão úteis nós somos. Não. É um palco para os nossos dons, aqueles que o Senhor nos entregou para o servirmos. É um palco para utilizarmos os nossos dons e não uma desculpa para nós termos reações carnais. As circunstâncias não nos devem moldar. Um farol sem luz, ele é mais perigoso do que a própria escuridão total, porque ele vai oferecer uma falsa promessa de orientação. A nossa eficácia, ela depende deste permanecer. Depende de nós estarmos corretamente posicionados no centro do alvo. Esta prática de permanecermos em Cristo, de nos ligarmos à fonte, ela é o motor daquilo que, mais à frente, na grande comissão, nós veremos como contemplar. Nós precisamos de permanecer na videira para darmos fruto. Darmos fruto significa nós sermos discípulo antes de fazermos, e sermos discípulos significa nós respondermos a Deus, ao pastor, às circunstâncias, de forma a usarmos os nossos dons nesta questão das circunstâncias. Mas para quê? Para vivermos em amor e serviço ao mundo. Porque o nosso objetivo é nós irmos além desta frase bonita. E a frase é bonita. Nós queremos perceber a teologia, a prática. No fundo, nós queremos passar do porquê para o como. E um dos versículos mais conhecidos, se não o mais conhecido, João 3,16. Podemos recitá-lo juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, esta passagem ela não é um simples bilhete individual para o céu. Porque eu creio, já tenho a vida eterna. E, portanto, ok, já tenho o meu bilhete. Não, meus irmãos, ele é um manifesto de guerra. Manifesto de guerra do reino de Deus contra as trevas. Olhem para o termo, porque Deus amou o mundo. No original, esta palavra é cosmos. Deus amou o cosmos. Deus amou o cosmos. Não o cosmos que o amava. Deus amou o cosmos que o crucificava. Ele amou uma humanidade que tinha uma rebelião ativa, um sistema que o rejeitava. Vejam a magnitude deste amor, deste ágape, de tal maneira, este amor é de tal maneira, é um amor não seletivo, que se lança sobre o mundo inteiro. Viver no alvo significa nós alinharmos a nossa pontaria. Lembram-se, falávamos no início, de alinharmos as nossas miras com Cristo? É isto, é nós vivermos com a nossa mira alinhada com a pontaria de Deus. Se o sacrifício de Cristo, se ele está a apontar para o rebelde, o nosso serviço não pode estar limitado ao nosso círculo de amigos. Se o coração de Deus é a nossa motivação, a luz de Cristo deve ser o nosso método, a nossa metodologia. Não basta nós amarmos teoricamente. Precisamos de brilhar. E este brilhar é prático. Senhor Jesus a pregar para todos os que estavam a ouvi-lo. Mateus 5, versículos 14 a 16. E diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está situada no alto de um monte. E de seguida, Jesus define a visibilidade do reino. Porque
Aqui mais à frente nós lemos: assim brilhe também a vossa luz diante dos outros. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês? Não. Glorifiquem ao Pai. Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então voltemos ao farol. Voltemos àquela noite de tempestade. Para os navegantes nas águas escuras, o farol não é uma sugestão poética, não é? Não é uma coisa, ai que bonito, um farol ali tão bonito ali, sozinho naquele monte erguido. Não, ele é a fronteira entre a vida e a morte. Aquele farol é a fronteira entre a vida e a morte. E a escuridão, ela não é neutra. Os rochedos, aqueles rochedos que estão escondidos, eles são uma ameaça real e presente. A nossa inação, o nós ficarmos parados no nosso braseirozinho, ele não vai acalmar a tempestade em que o barco está envolvido. E não estamos a pensar num conceito que é abstrato. Nós estamos a pensar nas pessoas que estão no barco. Nós estamos a pensar na empatia. Na empatia esta empatia tem de ser ela tem de ser o motor. Tem de ser o motor da urgência. Isto tem de redefinir a função do aviso dos perigos do farol. Não como, e aqui temos que ter cuidado também, não como um ato de julgamento. Não como o ato de alguém que está em terra e está a apontar para o perigo no mar. Vejam o perigo em que eles estão. Não. Nós, como faroleiros, nós não somos juízes. Nós temos que servir como socorristas. Nós temos de ser alguém que conhece a localização exata dos rochedos para nós podermos salvar os navios. Se calhar até porque nós próprios já fomos salvos de um naufrágio semelhante. Ou, se calhar até porque nós já percorremos aquilo, nós podemos dizer: cuidado, vê o perigo em que estás. Ou, cuidado, eu conheço esses rochedos. Eu sei o que é estar perdido nesta escuridão. Então o aviso, ele nasce da experiência, nasce da empatia, não nasce de uma altivez, de sermos superiores aos outros. E a questão agora é crítica, porque a motivação, ela nunca pode ser o julgamento ou a superioridade. O ponto de partida, ele tem de ser sempre o amor e a humildade. E isto para quê? Para que nós possamos iluminar sobre as trevas. Um farol que cumpre o seu propósito. Ele tem que exercer dupla função. Ele tem que iluminar sobre as trevas e tem que ser aviso dos perigos. Iluminar sobre as trevas, o que é isto? É nós levarmos esperança. É nós partilharmos o Evangelho. Não um Evangelho apenas de boca, mas é nós levarmos um Evangelho que nós vivemos. É a nossa vida ser um exemplo daquilo que foi a transformação de Cristo em nós. É podermos dizer a alguém: olha, eu encontrei o Porto de abrigo, e quero partilhar contigo. E é o aviso dos perigos, é vivermos com justiça neste Evangelho vivido, vivermos com justiça, com retidão, como sinal de quê? Como sinal de alerta contra os rochedos que destroem a vida. É esta função que muitos preferem ignorar. O farol, ele avisa onde estão os rochedos que destroem os navios. Viver no alvo significa o quê? Que a nossa retidão, ela deve ser um sinal de alerta. E há uma urgência aqui, meus irmãos. Há uma urgência porque as consequências, elas não são efêmeras. Elas são eternas. E esta urgência, ela leva a um outro contraponto, que é o custo. O custo da missão. É algo que vai custar o quê? Vai custar intencionalmente tempo, vai custar dinheiro, vai custar conforto, vai custar por vezes até a tua própria reputação. Jesus instrui-nos: tome cada dia, cada um, a sua cruz. E quê? E siga-me. Brilhar exige tomar a cruz. Abdicar do nosso conforto do braseiro para enfrentarmos o vento gélido de estarmos vigilantes. E isto é maravilhoso. Nós termos esta comunidade coletiva, multicultural,
unida em Cristo, que é o oposto de Babel, onde o mundo vê divisão e conflito étnico. A Igreja, ela vive no alvo e apresenta uma antevisão de Apocalipse 7:9, onde todas as tribos, línguas, povos e raças adoram juntos. Esta é a unidade. E esta unidade, ela é a prova irrefutável do Evangelho. Ao ponto deles olharem para nós e dizerem: quem é este Jesus? E quererem saber quem é este Jesus. A nossa unidade, ela é um sermão poderoso para nós pregarmos para este mundo. E esta base que nós temos vindo aqui a desenvolver, ela chega à grande comissão. O Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E continua: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esta comissão, ela pode ser analisada com 5 verbos de ação. E eles são muito práticos. São o ir, o fazer, o batizar, o ensinar e o contemplar. O primeiro é ir. Este ir não é necessariamente ir para outro país. A ênfase é que este é um chamado para todos. É um chamado não só para missionários profissionais. Este ir significa adotarmos uma mentalidade de vivermos constantemente enviados. Vivermos como se estivéssemos constantemente a ser enviados. Isto pressupõe constância. Onde quer que tu estejas, no escritório, na vizinhança, no café, estás lá com um propósito. E isto vai se complementar com Atos 1:18, para nós começarmos em Jerusalém, que é a nossa cidade, a nossa Lisboa, e só depois expandirmos. A missão, ela começa à nossa porta. Começamos por dizer que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. Então a missão começa na nossa família. Esta ideia de começar em casa, ela é fundamental. É fundamental porque muitas vezes nós pensamos na missão como algo exótico. Vou para um país diferente, né? País lá, muito distante. A lógica aqui é invertida. Isto leva-nos diretamente ao segundo verbo. E o segundo verbo é fazer discípulos. Uma amizade intencional, uma amizade que nos faz ter credibilidade nos confins da Terra, porque causamos impacto positivo nas pessoas que estão ao nosso lado todos os dias. De forma simples e relacional, fazer discípulos significa a perseguição intencional de outros em amor. Com que propósito? Com o propósito supremo de vermos Cristo plenamente formado neles. É uma amizade profunda. É transmissão de vida. Não é apenas encher bancos ao domingo. É a meta que nós temos que ter, de vermos vidas que estão transformadas profundamente. Não números. Na Still Creek, nós acreditamos que a amizade é o solo do discipulado. O farol é mais forte quando a comunidade que o sustenta, este braseiro que sustenta o farol, é construída sobre amizades que são profundas, amizades que são significativas e amizades que são duradouras. E leva-nos ao terceiro verbo, que é batizar. E isto é uma consequência natural dessa transformação. É o símbolo de quê? É o símbolo público de algo que interiormente está decidido e transformado. É a celebração pública e vibrante desta transformação interior. E depois do passo público vem a caminhada. E a caminhada é o quarto verbo, ensinar. Ensinar fala da profundidade, fala da sustentabilidade. É uma analogia clássica, mas
é sempre boa e útil. Não é darmos o peixe, é ensinarmos a pescar. É equiparmos as pessoas para que elas próprias se consigam alimentar espiritualmente. Ler a Bíblia por si, orarem, adorarem, crescer autonomamente. É neste solo de confiança que o Evangelho vai criar raízes. E a promessa é a nossa garantia. E eis que estou convosco todos os dias. E assim chegamos ao quinto verbo, que é o mais esquecido de todos. Contemplar. Meus irmãos, eu confesso, eu lia este texto e nunca pensei nesta questão do contemplar. Ao comparar diferentes versões bíblicas de tradução, não é? Chega uma em inglês e de repente a palavra que está no início desta frase é behold, contempla. Uau! E se nós olharmos para o e eis que, como é que nós podemos perceber este? Que eu estou convosco todos os dias. Se nós pararmos e contemplarmos. Mas este parar não é uma pausa, ok? Não entendam que, ok, já fiz as quatro ações anteriores, agora vou poder parar. Não é isto. É um momento para nós reconhecermos que os resultados, que a transformação na vida de alguém, ela não depende da minha energia ou da minha capacidade de convencer o outro. Este quinto verbo, contemplar, por estar no fim da lista, ele corre o risco de ser visto como um postscriptum, um PS no final, não é? Em que diz, depois de todo este trabalho, não se esqueçam de descansar. Ou podemos até ficar confusos. Afinal, é para agir ou é para parar? Esta palavra pode soar passiva, mas ela não tem nada de passivo. Isto é o permanecer de João 15. Permanecermos na videira. Não, e reparem, ele está apresentado aqui como uma estrutura sequencial e linear. Mas isto não é uma estrutura linear. Não é uma estrutura de 4 ações e uma pausa. É uma estrutura cíclica e a seguir nós podemos ver isso. Usando até a figura de uma bússola, porque estamos a falar de mar e de navegação, mas o contemplar está no centro. E este contemplar, ele permite-nos termos a orientação para nós irmos, termos força no Senhor para fazermos, termos coragem para ensinarmos e, em consequência, batizarmos. Visto assim, nós percebemos que a nossa missão, ela é dependência. Não é a minha performance. Não é o quão bom eu sou, mas é quão útil eu estou a ser ao meu Deus em toda esta missão, pela minha dependência a Ele. Tudo isto pode soar a uma lista de tarefas, uma to-do list, não é? O que pode ser, para alguns que não gostam de ter esta segmentação toda, pode ser esmagador, não é? Sim, mas se nós continuarmos naquela cena do farol inicial, o que estes verbos na vida, o que é que estes verbos na vida de quem está a operar o farol, o que é que eles significam na prática? É o objetivo final da nossa igreja. É nós irmos, e este ir não é um comando, é um ato de aceitarmos o nosso posto de vigia e de assumirmos a responsabilidade pela luz que nós temos que transmitir ao mundo. E o fazer e o ensinar são o nosso trabalho diário. Muitas vezes não é visível. A manutenção da maquinaria, ou seja, o tal limpar das lentes, o tal tirar as manchas do salitre para que sejam reluzentes as lentes e possam transmitir a luz ao mundo. E o batizar? O batizar significa o culminar destas 3 ações anteriores, porque é o momento em que o navio que andava perdido, guiado pela luz, ele chegou finalmente ao porto seguro. Não é a ação do faroleiro, mas é o resultado do seu serviço.
que culmina neste batizar. E claro, o último verbo, contemplar, é a tarefa central. É o vigiarmos o mar. Mas, acima de tudo, nós verificarmos como está a nossa ligação à fonte de energia que é Cristo. Visto assim, estes verbos transformam-se numa narrativa de vocação. A missão é um ato de dependência, como nós vimos, não é um ato de desempenho, não é a minha performance. A nossa missão não é o meu brilho, mas é o meu olhar. Como é que eu estou a olhar para o mundo? O que nos deixa então uma questão final. E esta questão final dá que pensar. Se a fé comissiona-nos a vivermos em missão todos os dias, o que é que isto na prática significa? Não é? Amor e serviço no dia a dia, aplicação prática. Mas, amados irmãos, a teologia, se não for colocada em prática, ela é mero conhecimento, e mero conhecimento é inútil. Nós precisamos de aterrar esta teologia na nossa segunda-feira. Precisamos pegar nisto que nós estivemos a ver e aplicar no dia de amanhã. Porque amanhã é onde vai acontecer a grande comissão. Amanhã, no nosso local de trabalho, na fila do supermercado, na nossa interação digital, no ambiente de trabalho super competitivo, no ambiente escolar super competitivo, na dinâmica de uma vizinhança onde mal se conhecem os vizinhos, ou no meio das tensões da família. Como é que esta grande comissão, ela aterra na normalidade, por vezes, caótica da vida de cada um? E como é que nós fazemos isto? Então sim, no trabalho, na escola, nós devemos servir com excelência técnica, servir com excelência técnica como um ato de adoração, ser o mais ético, ser o mais prestável, funcionando como um verdadeiro embaixador de Cristo. Na vizinhança, praticar a hospitalidade radical, identificar necessidades físicas, identificar necessidades emocionais e suprir com presença e com cuidado real. Não te limites a dizer, vou orar por ti. É importante orar, mas é importante que sejas as mãos de Cristo que levam o pão, que levam o consolo e que levam a presença. No mundo digital, e é importante nós incluirmos agora esta interação, porque as nossas interações não são só pessoais e físicas, elas são virtuais neste mundo de interação digital. É importante que nós possamos substituir a polarização tendencial de concordo, não concordo, para a proclamação de esperança e partilha de testemunhos de transformação. Por exemplo, como é que Cristo transformou a tua vida? E global, nações. Sustentar financeiramente é importante. Sustentar em oração. Identificar a posição. Qual é a tua posição nesta missão? É a linha da frente? É ficares de suporte? É porque o Senhor te capacitou financeiramente e te deu um coração dadivoso e tu vais apoiar financeiramente a missão? Quando nós vemos esta tabela, eu queria um pequeno exemplo apenas. Imaginem eu chamei-lhe Rui. Imaginem o Rui. Podia ser o António. Imaginem o Rui que no seu trabalho ele vive num ambiente cínico, num ambiente competitivo, num ambiente onde a conversa de café é praticamente sempre à base de crítica, de maldicência. Revêem-se neste Rui? Passam por isto no dia a dia? Durante meses, o propósito deste Rui foi simplesmente não participar deste ritual do ambiente que é vivido ali na empresa dele. Foi ser a única pessoa que perguntava: estás bem? E ficava verdadeiramente à espera de uma resposta. O farol do Rui não foi um discurso inflamado, e eu vou levar para um oposto que nós lemos no Evangelho, quando nós lemos sobre João Batista: arrependei-vos, não é? Não foi este
discurso inflamado. Foi o seu silêncio consistente e a sua escuta ativa de querer saber como estava o outro. Houve dias em que o Rui se sentiu completamente isolado. Provavelmente tu passas os dias isolado no teu trabalho, no teu emprego, na tua escola. Houve uma altura até que o chefe o acusou de não fazes parte da equipa, não és um team player, não é? Parece que estás contra a equipa, não participas das nossas coisas. Esse foi o seu custo, foi a sua cruz. Não foi dramático, não foi público, mas foi real. Doeu. E a maioria da nossa realidade diária é esta. Se nós queremos fazer diferença neste mundo. E quando nós olhamos para esta tabela, para este Rui significou a prática diária da escuta, a coragem de absorver o custo de viver isolado, e é aqui que a grande comissão aterra. Não numa lista, mas na decisão de um momento. E isto tem que transformar radicalmente a nossa percepção deste plano. Não uma checklist que é intimidante, mas é um mapa com exemplos concretos. Ele mostra que a missão, ela é alcançável. Mostra que começa com pequenas decisões. Decisões que mostram a nossa integridade. Não começa com grandes programas. O mundo precisa que nós brilhemos. E o mundo tem pressa. Cada minuto que é gasto em discussões internas, que são estéreis, é um minuto em que um náufrago se perde nas ondas. E concluindo, meus irmãos, nosso propósito é nós podermos passar a fronteira da eternidade e podermos ouvir: bem está, servo bom e fiel. O nosso objetivo supremo, como nós temos em 2 Coríntios 5, nos versículos 9 a 11, é agradarmos a Deus. É que a nossa vigilância ela seja tal que quando nós passarmos esta fronteira, nós possamos ter passado do braseiro ao farol, vivendo cada decisão como uma flecha que foi disparada com intenção, com amor, com o poder do Espírito Santo, para alcançarmos o coração de um mundo que clama por Deus. Sejamos vigilantes, brilhemos como faróis de esperança até que o Senhor Jesus venha. E quando estivermos na sua presença, Ele possa dizer: bem está, servo bom e fiel.